O JN de hoje começa falando da série de homicídios que ocorreram depois da morte de um policial na última sexta-feira. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Tainá Aires, porque são mais de 30 mortes confirmadas. É isso mesmo, Tainá? Boa tarde. Oi, Priscila, boa tarde a todos. É exatamente isso. A Polícia Civil confirmou até agora que 35 pessoas morreram a tiros entre as 6 horas da manhã da sexta-feira e as 8 horas da manhã de hoje. 25 dessas mortes teriam características de execução. Todos esses casos eles estão sendo investigados aqui pela divisão de homicídios, mas ainda não há previsão de quando a Polícia Civil deve ouvir testemunhas. Esse primeiro momento é apenas para análise dos laudos do IML e confirmar quantas dessas mortes de fato têm características de execução. Essas mortes, elas começaram na sexta-feira passada, durante a manhã, como a gente informou, logo depois do assassinato de um policial militar, o soldado da Rotam, Rafael da Silva Costa. Eu acompanhei alguns desses casos e a gente vai ver agora a reportagem. Rua deserta 2 dias depois de uma madrugada sangrenta, que nunca será esquecida por quem mora no bairro do Telégrafo. As marcas dos tiros estão neste carro, que continua estacionado na passagem São Jorge. Homens encapuzados teriam atirado contra um grupo de amigos que estava conversando na esquina. Quem viu o que aconteceu não quis comentar o assunto. Todos estão com medo. Ao todo, 5 pessoas foram atingidas pelos disparos e uma morreu. Harrison Reinaldo Simões, de 22 anos, serviu o Exército. O corpo foi velado ontem em uma igreja evangélica e o pai estava arrasado. Não era nenhum criminoso, era um cara do bem. Todos os mais caras do bem vão ter que morrer. É mais um. Essa foi uma das 25 mortes com características de execução registradas em 16 bairros da região metropolitana de Belém em pouco mais de 24 horas. 5 vezes mais que o normal, segundo o governo do estado. Uma onda de violência que teria começado às 6 horas da manhã de sexta-feira, com o assassinato de um homem no bairro do Mangueirão. Os crimes ocorreram logo depois da morte do policial militar Rafael da Silva Costa, de 29 anos. O soldado dirigiu o carro da PM durante uma perseguição. O carro bateu no muro, houve troca de tiros com os assaltantes e o PM foi baleado na cabeça. No bairro do Menguí, a tia de uma das vítimas escutou o barulho dos tiros que atingiram o sobrinho. Ele era ajudante de pedreiro e estava voltando do trabalho. Tinha esse carro preto já parado e ele continuou andando. Quando ele chegou próximo ao carro, eles simplesmente atiraram já dentro do carro nele e já desceram do carro, tudo encapuzado e atirando nele. Tantos crimes em um curto espaço de tempo exigiram que o IML montasse um esquema especial de trabalho para dar conta de liberar todos os corpos num dia só. Se montou primeiro uma força-tarefa com os peritos de local de crime, reforçamos a remoção e agora nós estamos com 3 médicos na sala de necrópsia, chegando mais 3 e suspendemos a folga da equipe de auxiliares técnicos de necrópsia, já estão aqui. E nós estamos trabalhando para liberar todos esses corpos. Em Ananindeua foi velado o corpo de Fagner Luiz Lobato, de 30 anos, que deixa uma filha de 2 anos de idade. A família diz que ele não tinha envolvimento com crime. Ele foi baleado quando estava saindo de uma farmácia. Também foi velado em Ananindeua o corpo do pedreiro Edivaldo Rodrigues Gonçalves, que foi assassinado com 6 tiros na porta de casa em Águas Lindas. Todos os casos estão sendo investigados pela divisão de homicídios. Na Avenida Bernardo Saião, no Jurunas, onde também ocorreu um assassinato, moradores se esconderam ao perceber a presença da nossa equipe. Todos estão apavorados. Para este especialista em violência urbana, esse é um alerta de que está mais do que na hora de rever o atual modelo de segurança pública. Acontece que, por exemplo, quando você mata um policial, você automaticamente desafia um poder que ele é institucionalizado, nesse caso da segurança pública, a polícia militar, né? E a resposta tem que ser imediata, ou seja, mata um policial, mata-se 15, 20, 30 bandidos como resposta a essa contraofensiva. Essa, inclusive, é uma forma que faz a gente repensar o modelo de segurança pública que a gente tem hoje. Infelizmente, a gente tem que pensar muito sobre essa questão, né? Repensar esse modelo de segurança pública. Eu acho que isso caberia ao Estado a repensar melhor a sua formulação, né, em termos de combate à criminalidade, mas ao mesmo tempo também de preparar melhor a polícia para combater o crime, dar estrutura, dar condições e, por outro lado, também criar uma série de políticas públicas que possam ser efetivadas na periferia para reduzir o número de pessoas envolvidas no crime.
A Secretaria de Segurança Pública acabou de enviar uma nota à nossa redação, atualizando o número de bairros onde ocorreram essas ações criminosas. Não foram 16, mas foram 20 bairros. A Secretaria de Segurança Pública informou ainda que outras 25 pessoas deram entrada no Hospital Metropolitano com ferimentos à bala. E Priscila, ainda nessa edição, a gente volta com mais informações sobre o caso. Obrigada, Tainá, pelas primeiras informações desta edição do JL1. A gente está acompanhando desde o fim de semana tudo isso que tem acontecido e a sociedade quer respostas. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Até já. Vamos voltar então a falar da série de homicídios com características de execução. A repórter Tainá Aires conversa ao vivo com a gente. Tem mais detalhes de toda essa situação. Tainá. Olha, Priscila, as mortes estão sendo investigadas aqui pela Divisão de Homicídios e esse primeiro momento é para análise dos laudos do IML. A Polícia Civil quer saber quantas dessas mortes não têm apenas características, mas se tratam de fato de execuções. Até o momento, ainda não há previsão de quando testemunhas devem começar a ser ouvidas e a principal dificuldade é por causa da chamada lei do silêncio, né? Tem muita gente com medo de falar sobre o assunto. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará, o deputado Carlos Bordalo, disse que vai montar uma outra comissão para acompanhar o caso. A Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Pará diz que também vai ficar de olho nessa história para principalmente cobrar agilidade na conclusão do inquérito policial. Vamos ver na reportagem de Ronan Frias. A Divisão de Homicídios investiga os 25 assassinatos com características de execução ocorridos entre sexta-feira e sábado. Mas para a Ordem dos Advogados do Brasil no Pará, é necessário estruturar a unidade policial para garantir que o inquérito ande. Material humano, precisa de servidores, precisa de policiais, precisa de investigadores, precisa de um aparelhamento, precisa de equipamentos. Isso tudo seria uma estruturação da Divisão de Homicídio, dando suporte e apoio para a conclusão das investigações. A Secretaria de Segurança do Estado descartou, por enquanto, a ação de milícias, mas suspeita que os assassinatos foram uma reação à morte do soldado da Rotan, Rafael Costa, na última sexta-feira. O PM dirigia esta viatura quando foi baleado na cabeça durante uma perseguição a criminosos. Nós comparamos, nós vemos que é uma anormalidade. O que poderia provocar uma anormalidade desse tamanho, dessa intensidade? Também essa é a razão porque nós não podemos afirmar. Seria leviano, seria irresponsável da nossa parte. Não podemos afirmar. Mas há evidências suficientes que justificam a nossa apreensão e a nossa suspeição como principal linha de investigação. Coincidência ou não, há pouco mais de 2 anos, uma outra onda de assassinatos começou também com a morte de um policial militar da Rotan. Antônio Marcos da Silva Figueiredo, conhecido como Cabo Pet, assassinado na frente da casa em que morava no bairro do Guamá, em Belém. Na mesma noite e durante a madrugada, 10 pessoas foram assassinadas em 5 bairros da capital. Na época, uma CPI criada pela Assembleia Legislativa investigou os assassinatos e concluiu que agentes da segurança pública participavam de grupos de extermínio que agiam aqui no estado do Pará. O relator da CPI e atual presidente da Comissão de Direitos Humanos da LEPA quer formar uma comissão externa para acompanhar este novo caso. Uma comissão externa de acompanhamento que é prevista em nosso regimento e que tenha membros da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Segurança Pública da Casa, para que nós possamos exercer efetivamente o nosso papel de representação do povo do Pará, evitando que esse clima de violência absurdo que tomou conta do Pará, mas principalmente de Belém, continue a levar desassossego e insegurança à população da nossa querida capital, que é Belém. Para a ouvidoria da Secretaria de Segurança do Estado, as 2 ondas de assassinatos têm características semelhantes, mas os 2 casos teriam motivações diferentes. O primeiro caso de 14 tinha um histórico de um policial naquelas alturas. Este agente, agora em 2017, ele foi baleado, foi morto em exercício da função do seu trabalho. Então essa é uma diferença marcante, nós temos que trabalhar com isso. A outra são os modus operandi, carro, encapuzado,
questão toda, mas o modus operandi onde ocorreram os fatos não foram iguais ao que ocorreu em 2014. A ouvidoria da Segup espera que os responsáveis pelos assassinatos em 2014 e deste final de semana sejam responsabilizados, independente de pertencerem ou não a uma instituição estadual. Eu espero que, com todas já várias recomendações que foram feitas em outros momentos de outros eventos de chacina aqui no Estado, que dessa feita as instituições responsáveis, o Estado merece uma resposta para a sociedade. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Divisão de Homicídios já começou a fazer o levantamento dos locais de crime, que são em 20 bairros aqui da região metropolitana de Belém, que já solicitou perícia para esclarecer as mortes. A Secretaria informou ainda que entrou em contato com o Ministério da Justiça para formar um grupo de investigação, que vai ter a participação da Polícia Civil aqui do Estado e também da Força Nacional. Além disso, a Segup disse que a Divisão de Homicídios tem sim estrutura para investigar essas mortes, inclusive com reforço policial e de viaturas. Priscila. Obrigada, Tainá. A gente vai continuar acompanhando. A sociedade realmente exige uma resposta para tantas mortes. Obrigada pelas informações.